projeto Eu Pessoa. Ele veio mudando, né, de acordo com as nossas necessidades. Nós vamos trabalhar com um tema, né? Eu acredito que alguns professores já comentaram com vocês sobre o tema. Um tema muito importante, de tudo aquilo que a Simone vai colocar para nós, é para a gente refletir sobre a nossa prática. Como é que nós estamos nas nossas ações? Tá? Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção sobre o que a Simone vai abordar. Simone, de antemão, já quero agradecer novamente, né, por vir ao nosso colégio, conversar conosco sobre assuntos tão importantes. Muito obrigada. Viu? Olá, tudo bem? Outra vez! Tem muitos aqui que já me conhecem, né? Não é verdade? Na outra vez que eu estive aqui, teve um pessoal que depois bateu um papo comigo lá atrás. Então, para quem não me conhece, eu sou a Simone Viotto, eu sou psicóloga. A gente esteve aqui, né, no semestre passado, falando sobre o que mesmo? Vocês lembram? Celular, né? E hoje nós vamos falar de uma outra questão que também é muito recorrente, acontece muito no ambiente escolar. Espero que aqui não, né? Mas eu sou psicóloga escolar. Eu trabalho com isso desde que eu me formei. Eu me formei faz 26 anos. Então, acho que eu tenho um tempinho importante para poder falar para você. Um pouquinho, né? Você acha pouquinho? Né? Não é? E eu consigo falar de algumas experiências para vocês. Eu também sou professora na universidade e eu vou dizer para vocês que lá também acontece isso. Não é exclusividade de fundamental, de médio, de educação infantil. Hoje nós discutimos essa temática também em outros ambientes que não são ambientes educacionais, como no caso dos ambientes de trabalho. Né? Então, vamos lá. Eu acho que vocês já tiveram ou conversaram um pouquinho do que nós vamos falar hoje? Sobre bullying, não é? Alguém já viu falar sobre bullying? Já. Alguém já teve notícia de algum amigo, de alguma pessoa que já passou por isso, por bullying? Já? Talvez você mesmo já tenha passado, ou até mesmo você foi o autor da ação, você que praticou o bullying, ou você sabe de alguém que fez isso. E por que será, então, que a gente sabe sobre bullying? Por quê? Por que vocês acham que a gente sabe sobre ele? Isso, quem falou? Isso, porque o bullying é um fenômeno, é uma coisa que tem sido muito cometida, tem sido muito realizada. Que coisa, hein? Será que isso é legal? Não, isso não é legal. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa prática, sobre essa ação, que muitas vezes traz muito prejuízo. Traz prejuízo para a pessoa que recebe a ação, traz prejuízo para quem pratica a ação, traz prejuízo para a escola, traz prejuízo para os professores, traz prejuízo para a família. Vai lá para casa o bullying. Você acha que fica só aqui na escola? Ou fica só entre as pessoas que estão ali naquela condição? O que vocês acham? Não. Vai para onde essa pessoa for. Então, é algo muito importante para a gente poder conversar hoje, tá? Só que nós vamos, talvez vocês já tenham ouvido sobre isso, mas nós vamos conversar sobre o que é o bullying de verdade. Porque será que tudo que acontece é bullying? Não. Então, eu estou no trânsito, vindo para cá, e aí uma pessoa cruza a minha frente, certo? E aí eu pego e xingo essa pessoa. Eu xinguei ela. É um ato agressivo xingar o outro? É. Ah, mas também ela passou na minha frente. Mas você pode tratar isso de outra maneira. Mas aí você xingou a pessoa. Isso é bullying? Por que não? Eu escutei sim e escutei não. Ai, 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 ai. Será que é? Será que não é? É ou não é? É? Na cabeça dela é. Como se chama? Giovana. Na cabeça da Giovana é. Então, vamos entender se é ou se não é? Porque
não é porque é um ato agressivo que é bullying. Bullying tem uma característica específica. E é importante a gente aprender sobre isso, porque senão tudo se torna bullying. E isso é um risco, porque aquilo que é de verdade deixa de ser. Tudo bem? Então, nós vamos falar sobre isso. Meninos, o que é bullying? Olha lá, ó. É um conjunto de atividades agressivas, certo? Intencionais. Então, tem que ter uma intenção, tem que ser direcionada. Eu sei o que eu estou fazendo com aquilo. Porque, foi só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira. É intencional, tá bom? E, como o amigo disse, repetitivo. Então, a pessoa cortou minha frente lá no trânsito, nananana. É agressivo? É. É intencional? É. É repetitivo? Não. A pessoa cruzou na minha frente ali, aquela hora, aquele momento. Então, o bullying é uma ação agressiva, intencional, repetitiva, porque ela é recorrente. Eu sempre vou fazer aquilo com aquela pessoa, ou naquela situação, ou daquela forma. Entenderam? Tá? E, além disso, além dessas questões, tem que ser agressivo, tem que ser repetitivo, tem que ser intencional, tem que causar, tem que ser sem motivação evidente, né? É uma coisa meio descontextualizada. Vamos supor que a pessoa te faz mal ou que ela te deixa chateada. Você tem, às vezes, algum motivo para ser agressivo com o outro. Mas é uma motivação não evidente no caso do bullying. E também, essa questão de ser agressivo, repetitivo e intencional tem que causar desconforto para o outro, tem que causar dor, a pessoa tem que se sentir agredida, ela tem que se sentir mal, ela tem que se sentir chateada com aquilo. Eu vou dar um exemplo muito recorrente. Apelido. Apelido é bullying? Boa resposta. Depende. Depende porque o apelido é uma questão recorrente. Todo mundo vai chamar aquela pessoa dependendo daquele apelido. Agora, se a pessoa não gostar daquele apelido e ela se sentir ofendida e magoada com ele, e eu continuo dizendo, falando, dizendo aquele apelido, isso é um exemplo de bullying? Pode ser. Agora, se ela não se importa com aquilo, se ela tem um apelido que para ela é legal e que para ela está tudo bem ser chamada daquela maneira, isso é bullying? Não, porque não causa desconforto para aquela pessoa. Por exemplo, algum de vocês aqui pode ter um apelido e gostar desse apelido e está tudo legal. Então, a gente não pode generalizar. Mas falou, é um apelido, está fazendo bullying. Não. Porque muitas vezes a pessoa pode se sentir confortável com aquela forma que as pessoas estão chamando. Né? Que eu vou dar um apelido para vocês do meu irmão. Sabe que jeito que os amigos dele de escola chamam ele? Cabeção. Acho que vocês já devem imaginar por quê, né? Ou não? Já imaginaram? Vocês já imaginaram por quê? Né? Mas aí que tem uma questão. O apelido dele é Cabeção e ele não se importa com isso. Isso é bullying? Não. Um outro amigo dele recebeu o apelido de Verdinho. Porque ele é palmeirense e um dia ele foi inteiro vestido de verde para a escola. Tudo bem, ele não se importa com isso. Isso é bullying? Não. Tudo bem? Entenderam a diferença? Então, olha lá, o bullying, ele tem que ter, separei aqui para vocês as palavrinhas, tem que ser agressivo, tem que ser intencional, tem que ser repetitivo e tem que causar sofrimento para o outro. Certo? Tudo bem? Pode passar. Eu trouxe aqui para a gente ver que existem várias formas do bullying se manifestar.
Então, o bullying é uma atitude agressiva, mas ele não se manifesta só na porrada, vamos dizer assim. Ah, porque bateu. Ah, porque... Não é só isso, não. Então, vamos ver. Ó. Ele pode ser físico, sim. Então, atitudes agressivas como empurrões, socos, pontapés, briga, né? Destruição de objetos também é uma atitude física. Aquela história assim... Isso acontece muito mais assim, em questões que não da nossa cultura. Na nossa cultura é mais o empurrão, da briga, do soco, do chute e tal. Em outros lugares, sabe aquela cena clássica de escolas americanas, que a pessoa está andando com material no corredor da escola, aí vem uma pessoa, o que acontece? Vem lá, bate a mão, derruba os materiais dela. E isso acontece sempre. Isso é uma atitude de bullying? Sim, né? E o que acontece com isso? Essa pessoa, ela pode ter um dano dos materiais dela. Então, o que acontece? Pode quebrar alguma coisa. Ou então a pessoa chega na mesa dela, o caderno dela está rasgado, ou está tudo rabiscado, ou tem uma palavra que não é muito legal escrita na carteira dela, ou no material dela. Não estou dando ideia, não, só estou falando de exemplos para vocês entenderem o que é. Tá? Então, o que acontece? Isso são atitudes de bullying da forma física, tá bom? A questão de bullying verbal. Então, passa por quê? Por apelidos, por ofensas, por xingamentos, comentários humilhantes. Às vezes, a pessoa não está falando assim, nossa, aquela pessoa é horrorosa, aquela pessoa é feia, né? Ou então ela pode chamar comentários que humilham o outro. Mas vamos voltar lá, tem que ser o quê mesmo? Agressivo, intencional, repetitivo e causar sofrimento ao outro. Tá bem? Outro tipo de bullying, que é o bullying relacional social. Mas eu não falei nada. Mas eu não briguei, não empurrei, não bati, não quebrei, não rasguei, não fiz nada. Mas quando a pessoa chega perto de mim, eu faço assim, ó. A professora pôs o grupo para trabalhar. A gente exclui a pessoa, não quer trabalhar com ela. A pessoa chama todo mundo para o aniversário, mas não chama aquela pessoa. A pessoa, na hora de ir numa festa, todo mundo vai junto, mas ninguém quer ir junto com ela. Isso é um tipo de bullying, que é um bullying que nós chamamos de bullying relacional social. É a exclusão do outro, é o isolamento, são boatos. O que são boatos? Mentiras que vão se falando sobre aquela pessoa. Tá? Às vezes a pessoa não estava num bom dia e aconteceu algo que não foi legal. Mas aquela pessoa é chata. É chato. Aí fica tudo chato pro resto da vida. Entende? Tudo bem? O que acontece? Outro tipo agora que a gente precisa discutir muito, mas muito, é o chamado bullying virtual, ou quem já conhece essa palavrinha? Cyberbullying. Gente, isso é uma coisa que tá demais, mas tá muito. Tem pessoas que vão lá na rede social, seja ela qual for, no Twitter, antigo X, Twitter, sabe Deus que hora que nome tem esse negócio, né? Passarinho. Ou vai lá no TikTok, né? O Twitter eu falo que é o rei, né? Nele que a pancadaria acontece, um briga com o outro, um dá indireta para o outro, vira uma tragédia, não é mesmo? O que acontece aqui? Muitas vezes o cyberbullying ele tem uma disseminação de mensagens. Já vi casos no consultório com manipulação de fotos por inteligência artificial. Pega a foto da pessoa, manipula aquilo e vai disseminar aquela foto de maneira incorreta, tá? Só de manipular a foto já não é algo legal. Disseminar ainda, mostrar para um monte de gente de maneira incorreta é pior ainda. Então, o cyberbullying é uma coisa muito evidente hoje. Uma coisa que acontece no cyberbullying que é muito difícil é que muitas vezes a gente não sabe de onde veio.
A pessoa faz uma conta fake, ela põe um nome, né? Um nome lá que não é o nome dela, né? E aí o que acontece com isso? Não sabe quem fez e vai vindo de um monte de lados, certo? Então, isso causa constrangimento e muitas vezes a pessoa não tem para onde ela ir, porque ela não sabe de onde vem. A pessoa criou uma conta fake e aí, como é que vai fazer? Certo? Entenderam? Vamos lá. É importante, meninos, nós sabermos que o bullying não está só no campo do comportamento da escola e da psicologia, ou da pedagogia, ou das coisas do bom convívio. O bullying, atualmente, ele também está no campo criminal. Né? Então, em 2015, no Brasil, nós temos uma lei, a Lei 13.185, que é uma lei já de um tempinho aí, tem 10 anos, que é uma lei que combate o bullying. É uma lei em relação a combater o bullying. Ou seja, fazer com que governos estaduais e municipais tenham programas de prevenção e combate ao bullying, tá? Mas, olha aqui o detalhe, em 2024, faz um ano e pouquinho essa lei, o bullying ele passou a ser considerado um crime. Ele é um crime lá no nosso Código Penal hoje. Então, a ação do bullying, ela pode ser hoje alvo de algum tipo de processo, algum tipo de até mesmo condenação, em razão desse tipo de ação. Tá bom? Por favor. Então, vamos pensar. Quais são as consequências da prática do bullying? Né? E depois nós vamos falar um pouquinho dos dois lados, porque eu acho que a gente muitas vezes só fala de quem recebe a ação do bullying e de quem faz. Como é que será que é isso? Tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho das consequências da prática. Na saúde mental, a gente tem mais incidência de depressão. Então, o que é a depressão? A depressão é uma patologia, onde a pessoa ela tem um rebaixamento do humor. Normalmente com tristeza, desânimo, desmotivação. Ela não tem vontade de fazer nada. Ai, não tem vontade de passear. Vamos passear? Não. Vamos na escola? Não. Vamos fazer prova? Não. Vamos tomar um açaí? Não. Então vocês não estão com depressão aí, tá vendo? Aí, ó que beleza. Tô brincando. Mas é porque a pessoa que está desmotivada, a pessoa que está nesse humor, ela não quer nada, né? Ela não quer fazer prova e não quer tomar açaí. Entendeu? Tá? Tem gente que quer fazer prova. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu era uma aluna muito estudiosa, de verdade. Eu adorava fazer prova. Eu só não gostava de fazer prova das matérias que eu não gostava muito. Mas eu gostava de fazer prova. Olha, tem gente que gosta. Hã? Lá, eu gosto de ter nota, eu não gosto de fazer prova. Você aguenta isso aqui? Você aguenta? Eu gosto de ter nota, não gosto de fazer prova. Então, o bullying ele pode causar essa questão desse humor depressivo, porque pensa, vou chegar na escola, eu sou vítima de bullying. Eu chego na escola, todo mundo começa. Todo mundo não, porque não é todo mundo. Aquele grupo ou aquela pessoa começa. Né? E eu sou gordinha, vocês estão vendo? Não estou fazendo, né? Não sou gordinha. Eu posso ser uma pessoa alvo de bullying? Posso, porque hoje a obesidade é alvo de bullying. Certo? Então, as pessoas chegam e ficam assim, lá, chegou a gorda, a baleia, a não sei o quê. Não é assim, com algumas situações de bullying? Então, todo dia, eu, Simone, gordinha, vou para a escola, chego lá na escola e começa, ô gorda, ô baleia, ô rolha de poço, ou não sei o quê. Que vontade eu tenho de voltar para aquele lugar se isso me incomoda? Que vontade eu tenho de retornar? Então, vai tendo um humor deprimido? Você vai se retirando das atividades? Sim. Certo? Ansiedade. Uma angústia. Algo que você não consegue entender, às vezes, muito bem por quê. Mas, sabe, assim, tem gente que chega até ter uma ansiedade generalizada, pânico. Chegou na hora de ir para a escola. A respiração aumenta, o coração bate mais forte, parece que tem um vulcão dentro do meu peito. Né? São manifestações de situações ansiogênicas. Tá bem?
Baixa autoestima. Ai, não gosto de mim. As pessoas não gostam de mim, por que que eu vou gostar de mim? Tá? Outra coisa, dificuldade de socialização. Será que eu vou chegar perto desse grupo aqui e elas vão fazer comigo a mesma coisa que aquele grupo ali fez? Será? Então, o que que eu faço? Eu não me aproximo. Eu não quero passar por aquilo novamente. Não é? Essa pessoa, né, quais são as dificuldades que ela pode passar? Maior ocorrência também de depressão, ansiedade e estresse. Ela também pode ter sentimentos de culpa, até de maneira tardia. Na hora que ela está fazendo a ação, muitas vezes ela não tem culpa, não. Mas depois que passa um tempo, ela pode ter consciência daquilo que ela fez, pode vir sentimentos de culpa importante e dificuldades morais. De como que eu lido com isso? O que que é certo, o que que é errado? Para muitas vezes a pessoa ela entende assim, o que que tem em xingar o outro? Não vai arrancar pedaço? Eu já escutei isso muito. O que que tem pôr um apelido no outro? Não vai arrancar pedaço, ele não vai morrer por causa disso? Tá? Isso que nós entendemos por dificuldades morais. Outra coisa, dificuldade em buscar ajuda e de se aproximar das pessoas de forma amistosa. A pessoa até se aproxima, mas ele não se aproxima de uma forma legal. Ele se aproxima de uma forma, às vezes, raivosa. Ele se aproxima de uma forma agressiva. Ele se aproxima de uma forma até repudiada pelo outro. Tá? Outra coisa, ele tem dificuldade de fazer amizades e estabelecer relações afetivas. É uma pessoa que muitas vezes ela é muito quieta, mas na hora que ela faz um negócio, o negócio explode. Explode mais ainda se ela encontra pessoas ao redor dela que vão de encontro à ideia dela. Às vezes, aquela pessoa que vai de encontro, ela, entre aspas, não consegue fazer aquela ação de brigar, de xingar, de bater, de empurrar, certo? Mas ela tem um grupo ali ao lado dela que gosta disso. Então, ela vai, ela faz a ação, o outro chega e fala, olha lá, cara, ele teve coragem, ele fez. E tem gente que ri do xingamento do outro. Tem gente, foi ele que xingou? Vamos supor assim, eu xinguei ela. Aí as meninas ao redor começam a rir disso. Foi as meninas que xingaram ela? Não, quem xingou? Eu. Mas a risada delas, o jeito delas, me apoia? Apoia. Fala assim, cara, elas estão rindo do que eu fiz, elas estão achando legal. Então, o que vai acontecer? Eu vou continuar a fazer. A gente chama isso de reforçar um comportamento. Então, a pessoa vai lá e fala uma coisa que não é legal. O grupo ao lado começa a rir, fazer piadinha daquilo também. O grupo que falou, ele que é o autor da ação? Não. Mas ele dá força para aquela ação? Sim. Então, vocês pensem sobre isso. Porque às vezes você vai falar assim, eu nunca fiz bullying com ninguém. Mas será que a sua ação deu força para que aquele que faz continuasse? Pensem sobre isso. Alguém levantou a mão. Diga. Sim, isso mesmo. Então dá força. Faz com que aquilo continue, certo? Bom, outra coisa. A pessoa, muitas vezes, que faz o bullying, ela tem uma baixa empatia e uma dificuldade de autorregulação. O que é isso, a dificuldade de autorregulação? Fala, opa, deu, parou. Preciso pensar sobre o que eu estou fazendo. Né? Eu tive vontade de bater, eu tenho vontade de esganar aquela pessoa. Opa, parei. Autorregulação, tá? E a outra questão também, a baixa tolerância à frustração, qualquer coisinha que deixe aquela pessoa chateada, lá vem a bomba. Tá? E também a questão, né, de também ter um menor rendimento escolar. Muitas vezes a pessoa fica mais preocupada em o que eu vou fazer com ele, com ela, a hora que ele chegar. O que eu vou falar para ele, para ela, a hora que ele chegar, do que estar prestando atenção na aula ou fazer a atividade que está sendo precisa ali naquele dia. Entenderam? Tá? Por favor. Então, nós vamos pensar uma questão aqui.
Como cuidar do nosso espaço para não dar espaço para o bullying? Como que a gente cuida desse espaço para que isso não aconteça? Porque, meninos, bullying não é brincadeira. Ai, foi só uma brincadeira, professora. Ai, fulano, foi só uma brincadeira. Opa, brincadeira é legal, não é? Não é legal brincadeira? E a gente viu que essas ações causam sofrimento, causam angústia. Então, se causa angústia, causa sofrimento, não é brincadeira. Diz. Para as duas partes, não é? Ó, que a amiga disse que para ser brincadeira tem que ser legal para os dois lados. Tem que ser legal para mim e para o outro. Se não for assim, não é legal. Não é brincadeira. Tá bem? Então, vamos lá. Que jeito que a gente pode cuidar do nosso espaço para não dar espaço para o bullying? Ter a condição da empatia. Eu quero fazer um parênteses com vocês aqui sobre essa questão da empatia, porque hoje a empatia se tornou um tipo de forma, né, de ação com o outro que ficou muito banalizada. O que é banalizada? Ficou de qualquer jeito. Empatia é uma das condições entre as relações humanas mais nobres que nós temos. Porque vocês estão vendo a figura aqui? Olha lá. Estão os dois, olha lá, ó. Aqui ficou mais escuro, mas tem um olhinho e uma boquinha aqui, tá? Ó, vocês estão vendo que tem um é de cada cor, não é? Mas o coração desse é de que cor? Da cor do outro. Esse aqui também, o coraçãozinho dele não é da cor do outro? Empatia é a habilidade que nós temos em se pôr no lugar do outro, mas de uma maneira intensa, entendendo como ele veria aquilo que se passa ao redor dele. Né? Não é só do ponto de vista assim, mas eu não quero que faça isso comigo, eu não quero que faça isso com o outro, então também não vou fazer. Isso já é um bom começo. Mas é olhar com o olhar do outro. Empatia é a habilidade da gente se pôr na pele do outro. Então vamos pensar que aquele menino igual lá da tirinha, que ele não joga bem futebol. E eu jogo muito bem futebol. É fácil para mim estar nessa posição, porque eu jogo bem, está tudo bem. Mas eu tenho que olhar com o olho dele. E ele que não joga bem, como que é isso para ele? Tá? Isso é a verdadeira capacidade da empatia. É se pôr na pele do outro, com o olhar do outro. Como que é isso para ele? Eu gostaria que fizesse isso. Seria legal que fizesse isso, tá? Então isso é um ponto. O outro ponto, meninos, ter respeito à diversidade. O que é a diversidade? Ó, vocês aqui, eu olhando vocês e vocês se olhando. Nós somos iguais? Não somos. Um é mais magro, o outro é mais gordinho. Um é mais alto, outro é mais baixo. Um tem cabelo comprido, outro cabelo curto. Um tem cabelo preto, outro tem cabelo loiro. Um tem algumas dificuldades na escola, com alguma matéria, com outra coisa. Um tem dificuldade de falar, o outro é mais falante, não é? E tem outros tipos de diversidade. Desde as diversidades aí relacionadas aos PCDs, o que é isso? Pessoas com deficiência. Então, nós temos pessoas com dificuldade auditiva, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com dificuldade cognitiva, ela tem algumas dificuldades em compreender coisas, dificuldades na comunicação. Tudo isso é diversidade. Então, nós temos pessoas, olha aquele lá, pessoas muito fortes, pessoas muito magras, pessoas que comem muito, pessoas que são muito altas. Tudo isso é muito diverso. E o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender que a diferença é somente diferente. E que o fato do outro não ser como eu, não quer dizer que isso é melhor ou pior. É somente diferente. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande com a diferença. Mas ele não é bonito porque ele não é magro. Ele não é bonito porque ele não... Eu vou contar outra coisa para vocês. Sabe o que tem chego no consultório? Eu sou psicóloga, né? Então eu tenho consultório. Muitas vezes o bullying, ele é pego, né, em ações de coisas assim
que o outro não entende que é boa. Então, por exemplo, uma pessoa que, entre aspas, é considerada não bonita por aquele grupo. Ele pode ser alvo de bullying, porque ele não é bonito. Eu tenho 2 pacientes no consultório que chegaram por demanda de bullying. Sabe por quê? Na verdade, 3. Sabe por quê que um chegou? Por que ele que ele foi vítima de bullying na escola? Porque ele é muito bonito. A cara de você. Ele é muito bonito. A inveja corrói as pessoas, não é mesmo? Não é? Ele é lindo e ele é bonito mesmo. E aí, tipo assim, ele é bonito, mas eu vou contar para vocês. Ele é o combo. Ele não é só bonito, ele é gente boa. Ele é inteligente. As pessoas gostam de ser amigas dele. Aí fica aquela coisa assim, ele não é só bonito, ele é um cara legal. Aí todo mundo fica assim, nossa senhora, hein? Aí começaram, ei, gatinho. Lembra? Tem um programa, nem sei de quem que é, gente, aquele apresentador, que tem um negócio de gatinho. É gatinho que ele fala, ai, gatinho. Isso, Rodrigo Faro. Tem um negócio no programa dele que ele fala, dança, gatinho, não sei o quê. Aí eles começaram com isso. Ai, gatinho, ai, gatinho. Olha isso, o menino é bonito. Tem outro caso, isso acontece com recorrência, que ele é muito inteligente. Então, ele é tão inteligente que ele começa a sofrer bullying. Porque ele faz tudo, porque ele tira nota boa, porque ele não fica de recuperação. Ué, mas espera. Né? E aí tem uma outra paciente também, que ela chegou no consultório, também por demanda de bullying, porque ela era muito rica. A família dela tem uma condição financeira muito alta. E ela começou a sofrer, olha isso, porque ela é muito rica. Não é? Ó, a cara de vocês. Tem gente que está olhando assim para mim. Olha onde chega. Isso é dificuldade. Isso é dificuldade em lidar com a diversidade. Diversidade. É muito bonito, é muito inteligente, é muito rico, é muito alto, é muito gordo, é muito baixo. Tá? Tudo bem? Muito bem. Vamos, tá vendo como que diversidade é um assunto para conversar? Tá vendo que, Bom, aqui, vocês estão vendo? Também tem as dificuldades, né, com relação aos aspectos que eu falei para vocês, de PCDs. A escola é uma escola inclusiva. Toda escola hoje vai receber pessoas com determinadas dificuldades. E nós temos que auxiliar e dar esse apoio, não é? Vamos lá para o próximo? Outra coisa que a gente precisa fazer para cuidar do nosso ambiente, aprender a ouvir e aprender a falar. Aprender a ouvir é uma habilidade maravilhosa. Você tem um amigo que às vezes aconteceu alguma coisa com ele chega para você e fala, putz, eu preciso te contar uma coisa. Tal fulano fez isso assim, 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 assim comigo. Ouça. Deixa seus ouvidos para ele falar. Tem pessoa que a gente começa a conversar e fala, nossa, preciso te contar o que aconteceu comigo. E aí ela vira para você e fala assim, olha, aconteceu comigo também. E aí ela começa a dizer um monte de coisa e não dá espaço para o outro que criou essa coragem de dizer falar. Se alguém te procura para falar, ouça. Nós temos hoje uma dificuldade imensa de ouvir. Não é? Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu preciso te contar uma coisa. Tal fulano fez assim comigo. E você não sabe de nada. Quando eu estava em tal lugar assim, tal pessoa fez isso comigo também. Peraí. Ele que está querendo dizer, deixa ele dizer. Não é? E a questão do falar, tá bem? A gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Nós temos que, ao longo da nossa vida, vocês são ainda muito jovens, vocês vão conseguir isso muito, né, com muito êxito, mas a gente precisa aprender a lapidar as nossas palavras. Ter cuidado com o que a gente diz para o outro. Porque o que a gente diz para o outro é muito importante, não só para a gente, mas para o outro também. Tá? Pode passar. Estamos no fim já. Então, outra coisa é aprender a mediar os conflitos. A gente tem que ser aquela pessoa que para a briga. A gente não tem que ser aquela pessoa que põe lenha na briga. Tudo bem? Próximo.
Bom, e aqui eu deixei para vocês algumas dicas de como que a gente pode melhorar e ser e estar cada dia melhor. Ó, aprender a lidar com a frustração. Se é alguma coisa que me incomoda, eu preciso aprender a lidar com isso. Será que é tudo que vai me fazer feliz? É tudo que vai me fazer feliz? Não é. Controlar a impulsividade. Ah, me deu na cabeça vontade de fazer, eu vou lá e faço. Opa, vamos segurar? Segura, lembra? Segura, tá bom? Ser mais cuidadoso com as palavras, que foi o que eu acabei de dizer. Conversar com os professores e com a equipe da escola. Se você está precisando de alguém que possa te ajudar, que você confia, converse com o professor. Conversa com um amigo de sala, conversa com a coordenação. A gente precisa aprender a fazer isso. Desenvolver a autorregulação, que é aquilo que eu falei para vocês, contar até 10. Segurar, autorregular, tá bem? Pôr a direção das suas ações nas suas mãos, tá? E também oferecer ajuda quando sentir que você pode fazer isso e, da mesma forma, buscar ajuda em quem você confia. Isso são formas de a gente poder melhorar isso, tá bem? E aí, o que a gente pode fazer, né? Não deixe para cuidar de você e do outro depois. A gente tem que fazer isso agora, hoje, começando daqui, né? Então, eu espero que a nossa conversa tenha plantado uma sementinha em vocês, para que vocês possam entender como que é isso, tanto do lado de quem faz, quanto do lado de quem recebe, e ainda mais, exercer formas e ações que não favoreçam que essas questões, né, que esse fenômeno que é chamado aí de bullying, aconteça aqui na escola. Que a gente preserve um lugar gostoso de estar, um lugar gostoso, porque olha, quanto tempo do seu dia que você passa aqui? Tem que ser um lugar gostoso, tem que ser um lugar legal. Então, o que eu espero é que a nossa fala aí hoje tenha plantado uma semente. Não deixe para cuidar de você e do outro depois. A gente começa hoje, tá bem? E aí, caso esteja acontecendo algo que vocês queiram dizer e comunicar, né? Já até conversei com a Andréia, a escola está disponível para que a gente possa conversar, para que vocês possam dizer sobre isso. Vocês viram? Aprender a ouvir e aprender a falar. Tudo bem? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Igual a gente combinou, pode combinar igual a gente combinou da outra vez, Andréia? Que aí, o que vocês podem fazer? Passar as dúvidas, passar as coisas para a Andréia, ela me passa e a gente se fala de outras formas. Eu gravo um videozinho, eu gravo um áudio, porque o nosso tempo aqui é mais curtinho. Isso, coloca no grupo da sala, tudo bem? Combinar. Se for algo que não queira falar no grupo da sala, eu quero falar só com a Andréia. Pode, Andréia, falar só com você? Pode falar só com ela também. Sem problema. Combinado? Eu agradeço muito vocês. Obrigado pela conversa, viu? E eu estou à disposição. Tá bom? Beijo!